Vocês então bem-vindos, está a começar mais uma grande entrevista, uma conversa nesta série 50 anos, Vozes da Independência. Nossa convidada de hoje é a doutora Vera Duarte, foi a primeira juíza de Cabo Verde e uma das primeiras mulheres formadas em Direito no país. Entrou na magistratura ainda nos anos da consolidação da independência e fez do exercício da justiça uma forma de servir, mas também de questionar. Com o tempo trocou a toga pela palavra, tornou-se defensora dos direitos humanos, ministra, escritora e poeta. Convidamos hoje a doutora Vera Duarte para revisitar connosco 5 décadas de história, cruzando o seu percurso pessoal com os caminhos nem sempre lineares da democracia, da justiça, da política e da cidadania em Cabo Verde. Doutora, viva! Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Numa recente conferência que proferiu no Brasil, defendeu uma ideia poderosa, que Cabo Verde nasceu como país por causa da fome, ou devido à fome. Não pela glória da guerra, não por imposição política, mas pela urgência da sobrevivência. Queremos começar por aí a nossa conversa. O que é que significa para si essa afirmação? Bom dia, Carlos Santos. Eu é que agradeço também poder lembrar um pouco o que é que tem sido este percurso de Cabo Verde para os 50 anos, que confunde-se um pouco também com o nosso percurso pessoal. Olha, essa questão é o seguinte, eu penso sinceramente que houve qualquer coisa que aconteceu na década de 40, em Cabo Verde. O Amílcar Cabral veio da Guiné-Bissau para estudar, já era criança, para estudar em Cabo Verde. Começou em Santiago, a escola primária, mas quando ele era para fazer o liceu, ele foi para São Vicente fazer o Liceu Gilianes. Ora, o que é que acontece? Acontece que ele lá em São Vicente pôde presenciar todos os horrores que a fome, a tragédia da fome, traz para o povo cabo-verdiano, porque ele esteve lá exatamente na década de 40, que foi uma década, como tu sabes, que foram fomes bastante, que dizimaram mais de 25 mil pessoas em Cabo Verde, e vê tu que Cabo Verde não tinha tanta gente como tem agora. Então eu acho que foi lá, em São Vicente sobretudo, mas por a questão da fome nas ilhas, que ele terá formado o seu primeiro pensamento em relação à independência e autodeterminação de Cabo Verde. Quer dizer, tinha, ao longo dos tempos, sempre foi havendo revoltas aqui em Cabo Verde, como a rebelião, a revolta dos engenhos, a revolta de Rubão Manel, o desastre da assistência, a fome do capitão Ambrósio, e nós sabemos que nessa altura houve em São Vicente essas grandes manifestações em relação à fome, capitaneadas ou dirigidas pelo capitão Ambrósio, de onde resultou até aquele belíssimo poema do Gabriel Mariano. Então, eu penso que lá Amílcar Cabral terá feito, digamos, no seu espírito, essa ideia de que, efetivamente, valeria a pena vir a lutar pela independência e autonomia também das ilhas de Cabo Verde. Por isso é que eu digo um país que nasceu devido à fome, porque depois foi tudo o que sabemos. Nessa conferência também acaba por trazer a colação o contributo dos nativistas, dos claridosos, que acabam também por retratar toda a estiagem ainda seca, as mortandades, a fome. Portanto, a literatura aqui joga um papel importante, digamos, na formatação da ideia de nação. Eu penso que Cabo Verde também, já desde os claridosos, nós podemos dizer, e não estou a dizer nenhuma novidade, também há outros que o afirmam, que a nação cabo-verdiana começou a ser delineada, a ganhar identidade e idiosincrasia, sobretudo com esses escritores. Começou lá atrás, sem dúvida, mas com os escritores da claridade, porque eles, com o seu manifesto de fincar os pés no chão, começaram a estudar o homem das ilhas, o homem e a mulher das ilhas, e começaram a passar isso para o papel. Ora, eu acho que de cada vez que um escritor
passa para o papel a situação que o país está a viver, ou que uma comunidade está a viver, ou que uma pessoa está a viver, está a ampliar essa voz e está a fazer com que ela chegue a muitos. Portanto, eu penso que quando os escritores falaram, por exemplo, da revolta dos engenhos, ou da revolta de Rubão Manel, ou quando Gabriel Mariano escreve o Capitão Ambrose, Negra, Negra Bandeira da Fome, ou quando Luís Romano escreve Famintos e vai com o exemplar dele para fora do país e vai publicar no Brasil e em outras paragens, estão efetivamente a dar voz a uma nação, a um povo, a uma comunidade. E esse é um papel, digamos, um papel sagrado do escritor. E que memórias é que a doutora Vera Duarte guarda do 5 de julho? Já estava no país? Como é que viveu esse momento? Eu já estava no país. Eu costumo dizer que eu, no fundo, fui uma mulher com muita sorte, porque acabei por viver várias situações. Viver a situação da colónia, tive a possibilidade de, desde cedo, sentir-me desconfortável com a situação de colónia. Fui cedo também para Portugal, porque quando eu sempre quis, é incrível, eu sempre quis ser advogada. Acho que nem sabia bem o que era uma advogada, mas desde os 10 anos de idade eu sabia que queria ser advogada, inclusivamente. A Fátima Betancourt, que foi minha professora quando eu tinha 10 anos e ela tinha começado a lecionar como professora de escola primária, ela tinha 25 anos, ela perguntou na turma o que é que vocês querem ser quando forem grandes. Eu fui a única que pôs o dedo para o ar e disse que queria ser advogada. Eu acho que aquilo ficou bem fundo em mim. E quando eu fiz o 5º ano dos liceus, imagina que o Liceu Gilianos não tinha a linha E, que é a linha que dá acesso ao direito, porque não havia candidatos suficientes. Acho que era só eu e o Silvestre Évora, ok? Então eu fui para Portugal fazer a linha E, digamos, que dava acesso ao direito, e depois fazer o curso de direito. E apanhei efetivamente uma época extremamente revolucionária em Portugal, porque eu entrei em 1970 na Universidade, na Faculdade de Direito, e nós vínhamos do maio de 68 em França, que tinha incendiado a vida estudantil muito no mundo ocidental, e também o maio de 69 em Coimbra, com o Zeca Afonso a pontuar, com as canções revolucionárias e aquele movimento estudantil. Então, a Faculdade de Direito de Lisboa foi, efetivamente, eu diria até o centro quase, o epicentro dessa revolução estudantil, e acabei por participar plenamente. Eu e outros colegas também, vindos de outras colónias, juntamos muito aos estudantes de esquerda portuguesa também e participamos. Acontece quando de alguma forma estava também na clandestinidade. Estava pelo seguinte, porque nós trabalhamos, não só participava com os estudantes, os meus colegas portugueses, em tudo o que era movimento revolucionário, fazer pichagens nas paredes, fazer manifestações, fazer comícios, falar em comícios e tudo, como também já estávamos também sensibilizados e conquistados para a luta de libertação nacional, inclusivamente o meu namorado, com quem eu depois vim a casar, o Dr. José Maria Martins, era militante clandestino do PAIGC em Lisboa. Eu cheguei a ser convidada para ser militante, mas como a primeira missão que eu teria era ir para Conakry, eu tinha 19 ou 20 anos, não poderia largar os meus pais, a minha família, naquele momento para ir. Entretanto, deu-se o 25 de Abril, que foi, efetivamente, essa porta que se abriu e escancarou para nós, e eu regressei imediatamente para Cabo Verde, como outros estudantes, para vir trabalhar no sentido da independência e da reconstrução nacional. E quando regressa a Cabo Verde, que país é que encontra? Olha, estamos a viver um período de transição, de muita turbulência, de movimentações políticas, comícios, saraus. Muito. Eu devo dizer que talvez as pessoas dizem que eu tenho uma vocação inata para a felicidade. Eu me apercebi mais sempre, digamos, da parte positiva dos movimentos. Nós tínhamos, efetivamente, quando eu vim para Cabo Verde, estávamos a viver uma época de uma euforia muito grande, porque sabíamos que estávamos a fazer qualquer coisa
para a conquista da independência. Guiné já se tinha tornado independente, mas como tu sabes, e também como já foi aqui dito, não foi linear logo a declaração de independência, porque havia outros projetos também para Cabo Verde, como nomeadamente a questão da adjacência. Então nós vivemos uma época em que acabamos por fazer de tudo. E fazíamos comícios, fazíamos manifestações, fazíamos alfabetização de adultos, fazíamos trabalho de emancipação da mulher, integrávamos a milícia feminina, nós fizemos carreira de tiro, fazíamos a vigilância nas nossas costas. Quer dizer, foi um momento que eu diria, com toda a propriedade, foi um momento muito épico, porque nós, na verdade, vê lá, Carlos, eu lembro-me de São Vicente, a São Vicente da minha infância, era um São Vicente onde havia muita pobreza. As pessoas, com o tempo, e a nova juventude às vezes não pode imaginar isso, mas nós tínhamos as mulheres que carregavam latas de dejetos à cabeça. Nós tínhamos homens que carregavam zorras às costas para transportar as mercadorias, porque não havia juvitas. As latas de 9 horas são muito famosas. São muito famosas. Nós tínhamos uma que era muito nossa conhecida, Pinha, que passava todos os dias para a nossa rua para ir despejar a lata no caizinho. Tínhamos um que puxava zorra, o Isidoro, que meu pai era um comerciante, portanto vinham trazer mercadoria para o escritório e para os armazéns e víamos, quer dizer, o trabalho insano que eles faziam a puxar a zorra. Nós crescemos a dar aquela esmola de sábado, porque como meu pai era um comerciante, ao sábado de manhã, todos os sábados, punha-se aquela fila de pessoas pobres que vinham tomar aqueles 10 tostões, tomavam numa casa, depois iam para outra, enfim. Então, estávamos nessa euforia da mudança do nosso país. Queríamos transformar o nosso país na cultura, nas realizações, inclusivamente, como tu sabes, houve zonas libertadas e tudo, porque sabíamos que estávamos num período em que houve, efetivamente, muitos desafios. Agora, mas havia algumas vozes que eram contra essa ideia da independência imediata e já. Eu sei que havia, vou-te dizer, eu sei que havia, mas, na verdade, nós não estávamos em sintonia com essa gente. Quer dizer, na verdade, o povo cabo-verdiano, eu não sei, ou o povo de São Vicente, eu não sei se eu estou a interpretar bem, não estava em sintonia com essas vozes que não queria. O povo de São Vicente queria a independência. Tudo era à volta da independência. Ir fazer as zonas libertadas, ir fazer a vigilância, ir fazer tudo. E eu lembro-me, porque eu cheguei a integrar... A doutora não estava na tomada da Rádio Barlavento? Ou participou? Estava. Olha, vou-te dizer, a história não dá muita palavra às mulheres, mas num dia em que se aprofundarem as análises, vamos ver que as mulheres estiveram lá. Olha, eu tenho uma fotografia de eu com megafone lá no Curete da Praça Nova, a mobilizar pessoas para tomarmos a rádio, para irmos tomar a Rádio Barlavento. E quando tomamos, felizmente eu sou esquecida, mas de vez em quando há pessoas que se lembram, o pai do Marco Rocha, o António Pedro Rocha, numa entrevista à rádio, que quando entramos, e a doutora Armanda saiu e tudo, passado um bocado, estabeleceu-se um silêncio. Então, a Vera Duarte propôs: meninos, vamos cantar o hino nacional, que era Esta é a Nossa Pátria Amada. E o Carlos Gonçalves retoma este episódio no livro dele e fala de, efetivamente, eu não me lembrava, mas fala de eu ter feito esta proposta. Ora, se eu fiz esta proposta é porque eu estava lá, tal como outras mulheres que também estavam. E eu digo-te uma coisa. Os comunicados que são lidos, parece-me pela Elisa Andrade. Sim, eu ia-te dizer, naquela altura também, a Elisa já tinha vindo, e eu lembro, eu assisti o 5 de julho, mas foi em São Vicente, eu estava em São Vicente. Eu tinha sido membro, inclusivamente, da Comissão de Recenseamento Eleitoral para a Assembleia Constituinte, além de eu ser professora de então, português. São Vicente teve 2 momentos, o 5 de julho e depois o 7 de julho. Sim, mas eu estou a dizer o 5 de julho. O 5 de julho, o que é que aconteceu? Nós estávamos lá na Praça Nova a ouvir a transmissão da rádio e, a uma determinada altura, a Elisa Andrade diz:
Meninos, vocês podem bater que pena chão, porque essa terra já é nossa. Quer dizer, quando se fez içou a bandeira e coisa, nós vivemos, portanto, à distância, mas plenamente, porque depois foi no dia 7 é que fomos fazer desfile de milícia feminina, quando foi Pedro Pires e outros, para São Vicente. Mas eu devo dizer que foi interessante, porque no dia 4 tinha havido também movimentos na praça, já sabes, toque e não sei o quê. Eu moro na Praça Nova, morava na Praça Nova, e no dia 5 de manhã, eu não me lembrava disto, mas o Rolando Ramos, que é o filho do Nena, da farmácia Nena, ele mandou-me um e-mail do Brasil a dizer: Vera, todos os 5 de julho eu lembro-me disto que se passou contigo e connosco. Que eu saí da minha casa, passei pela Praça Nova e a Praça Nova estava suja. Comecei a limpar e a dizer aos outros que fossem passando: vamos limpar isto para poder estar limpo quando for o momento da independência. E diz que eu ajuntei uma série de pessoas, fui buscar sacos de plástico e limpamos a Praça Nova com eles. A primeira campanha de limpeza. Talvez foi a primeira campanha de limpeza em que eu participei, depois participei em muitas, mas foi giríssimo, porque efetivamente tudo isto foi à volta do 5 de julho. E o DC, que existia na altura? Como eu te disse, eu estava mais no movimento do PIGC. Eu, na verdade, até acabei por, embora no primeiro momento, como eu disse, não entrei, mas naquele período que eu estive em São Vicente, que até não foi grande, foi curto, porque foi de 74 a 75, e no final de 75 já vim para a praia, porque o Ministro da Justiça convidou-me para vir, na altura, David Offer Almada. Eu integrei um comitê do PIGC com o Tito Ramos e com o Nicolau Santos, parece-me. Portanto, éramos os 3. E eu estava, efetivamente, nessa onda da independência. Eu sei que a maior parte das pessoas estavam, efetivamente, com o PIGC. Quer dizer, toda a gente sentia, tinha chegado o Silvino, tinham chegado esses que estavam lá portanto, na luta de libertação, e estávamos num período em que tínhamos também muito esse reconhecimento, essa gratidão por aquelas pessoas que tinham conseguido fazer com que o país se tivesse tornado independente. Portanto, eu sei que houve, mas não tive um aprofundamento desse contacto, devo dizer, com toda a franqueza. Doutora Vera, quando nós olhamos para a história, há quem diga que foi o 25 de Abril que abriu as portas às independências africanas, dos países lusófonos, mas também há quem defenda que foram as lutas de libertação, sobretudo a luta na Guiné-Bissau, que minaram o regime e forçaram os capitães de Abril a agir. Qual é que é a sua leitura sobre isso? Que erro essa leitura de que foi o 25 de Abril que deu as independências. Não é absolutamente verdade. O que é que aconteceu? É que nós sabemos que Portugal era um país que estava a viver num regime colonial fascista, a viver isolado do mundo, cada vez mais isolado, até porque, à medida que Amílcar Cabral ia conquistando batalhas diplomáticas, Portugal ia ficando cada vez mais isolado, com uma população envelhecida, triste, toda coisa. Agora, obviamente, que em Portugal havia gente o Partido Comunista, por exemplo, na clandestinidade, a lutar para a mudança do regime, havia os soldados e os homens que iam para a luta em África. Ora, a luta em África, e sobretudo na Guiné-Bissau, foi exatamente o lugar onde se começou a despoletar, começou esse incêndio, digamos, que veio a dar depois no 25 de Abril. Porquê? Porque se tu fores ver, a maior parte dos capitães de Abril, do MFA, eram homens que tinham estado na luta colonial, nomeadamente o Salgueiro Maia, esse icónico capitão de Abril, que tinha estado em Moçambique, e eles tinham, e quem fez, todos os que fizeram, digamos, esse movimento que conduziu ao 25 de Abril, foram efetivamente aqueles capitães que estavam descontentes com a luta que estava a ser travada com a morte
de africanos, de portugueses, nessa luta inglória ao regime colonial fascista. Portanto, o movimento é esse. Sai de África, da luta de libertação. Os capitães de Abril saem, são capitães descontentes com a ida de soldados portugueses para lutar em África e criam um movimento para pôr fim. Um dos principais objetivos é, efetivamente, pararem de ir para a guerra, pôr fim à luta colonial e mudar o regime político, porque nós tínhamos assistido pouco antes ao assassinato de Humberto Delgado e sabemos como isso deixou também marcas e como o povo português se juntou em relação a isso. Portanto, nós tivemos o processo inverso. Foram as guerras em África que despoletaram esse descontentamento levou à preparação do golpe para parar. Agora, sem dúvida, o que é que aconteceu a seguir foi maravilhoso, eu digo, porque o que é que, se as independências tivessem ocorrido num outro quadro, teria sido diferente. Mas as independências ocorreram num quadro em que em Portugal estava num momento em que o regime colonial fascista tinha sido abatido e estava efetivamente a viver num regime democrático, ou seja, os combatentes da liberdade da pátria... Disso, nós temos um ultimato que é dado pelo movimento das Forças Armadas em Cabo Verde, portanto, que dá um ultimato às autoridades portuguesas de 72 horas para saírem, para com o PAIGC. Sim, porque eles também já não queriam ficar, eles queriam a independência. Eles queriam já também a independência. Então, é isto que levou a que, nessas negociações, as coisas corressem como correram, né? E correram bem porque as duas entidades sentadas à mesa do diálogo, seja os cabo-verdianos, quando foi os cabo-verdianos, os guineenses e os outros, estavam exatamente neste mesmo objetivo de fim à luta colonial, fim à situação de colónias, fim ao fascismo, fim à ditadura, quer dizer, fim a tudo isso e para entrarmos efetivamente numa nova era. Novos tempos. Na altura dizia que havia muita euforia, enfim, aquela esperança que os cabo-verdianos acalentavam de tomar o destino destas ilhas nas nossas mãos. Depois do 5 de julho de 75 veio o Partido Único, o regime de Partido Único. Pois. Que para algumas pessoas foi uma decepção, porque não era isso que estavam à espera. Sem dúvida, porque, sobretudo, esses que vinham do mato e da luta, não é? Em que eles punham a sua própria vida em risco e tudo, tinham uma posição diferente, por exemplo, de nós, que vínhamos já de um combate que eu diria era mais um combate ligado, é um combate intelectual, um combate de ideias, um combate estudantil, pela democracia, pela liberdade. Nós vivíamos em completa sintonia com o mundo nessa altura, que queria efetivamente a palavra de ordem que circulava pelo mundo ocidental, digamos, era liberdade, igualdade, fraternidade, não é? Era tudo isso. Então tivemos libertação ou liberdade? Sim. Não, na verdade foi a libertação do país, não é? Foi a libertação do país e nós não podemos dizer que com um regime monopartidário não haveria, efetivamente, não conseguimos a liberdade, não foi logo, não é? Foi um processo. Mas a essa distância, acha que a instauração do Partido Único era inevitável na altura? Parece-me que era. Eu não gostava, eu vinha de Portugal, eu vinha para lutarmos pela democracia, pelos partidos, mas eu acredito, posteriormente, vou dizer, eu primeiro entrei depois na magistratura, a magistratura também faz com que a gente se afaste muito desta, para mim foi assim, da vida política e da luta política, e na verdade eu penso que quem vinha, percebes, hoje, à distância, eles vinham ainda não, para já ainda a independência não estava conquistada, era preciso ainda luta para conquistá-la. Segundo, eles estavam ameaçados, eles eram ameaçados. Os combatentes que vieram também eram ameaçados. E eles vinham de um teatro de guerra. Era matar
ou matar ou viver, né? E eles tinham de, efetivamente, para conseguirem chegar ao ponto em que eles chegaram, tiveram com certeza de matar. Foram mortos e houve mortes de ambos os lados. Então, parece-me que para eles era connatural. Para eles, para os que vinham da luta, era connatural. Tanto que, passado alguns anos, vou-te dizer, há coisas que nunca a história relatará, porque há muitas coisas que são do domínio mais privado. Eu, por exemplo, o comandante Júlio de Carvalho, que por acaso, eu era procuradora, né? O comandante Júlio de Carvalho, ele era também dos combatentes que vinham, era casado com uma irmã minha, portanto, tínhamos alguma relação mais próxima. Eu lembro-me, houve várias circunstâncias em que ele me pediu um parecer escrito sobre as situações. Eu lembro-me ainda no tempo do Partido Único, ele a pedir-me um parecer sobre o que é que eu achava do Partido Único e da abertura. E eu dei com toda a sinceridade o meu partido, o meu pensamento, assim, mais do que hora de abertura, porque o partido, senão o PIGC, fica colado a este pecado inicial do Partido Único. Portanto, não vale a pena, até porque o regime não era como muitos outros regimes de Partido Único que a gente via e tudo. Por exemplo, a questão da reforma agrária que deu tanta chatice, entre aspas, a todos, né? Em 1981. Em 1981. Ele mandou-me perguntar e eu mandei dizer. Perguntou-me e eu disse. O julgamento depois não foi nesse sentido, porque nem sequer também foi feito em São Vicente. Mas eu disse que achava que aquele movimento devia ser enquadrado como desordem de ordem pública. Uma desordem. Quer dizer, um movimento de desordem pública, percebes? Não vir com essa dimensão que acabou por ter e tudo. Mas, enfim, essas são as coisas que depois acabam por ficar, digamos, no segredo da história ou nas margens da memória, nas margens da história. E a doutora não deu também nenhum parecer em relação àquele grupo de cidadãos em São Vicente que foi acusado de estar a preparar sabotagem? Aquilo eu nem sequer tinha... Sim, aquilo foi em 77. 77, e como eu te disse, eu em 76 vim para a praia. Eu, na verdade, sou uma cabo-verdiana nascida em Mindelo, mas que já levo quase, não tanto, mas quase 50 anos de praia. Porquê? Em 76, eu primeiro fui professora no Liceu de Política e de Literatura, no Liceu Gilianos, de 44 a 45. No final de 75, eu fui convidada para vir trabalhar no Ministério da Justiça. Portanto, eu em 77 já nem estava em São Vicente. Portanto, o processo não me passou pelas mãos. Ouvi como nessas coisas se ouvem zuzuns, percebes? Ouvi zunzuns. Mas eu não era militante do partido, eu não estava no partido, portanto, no PIGC, que era o que havia naquela altura. Portanto, eu não estava dentro desses meandros, percebes? Já agora deixa-me perguntar-lhe, uma vez que o Partido Único marcou toda a arquitetura do Estado, que impacto é que teve na independência da Justiça? Não, olha, eu vou-te dizer, eu entendo que o regime, o primeiro período, foi um período muito bom, quer dizer, tirando os aspectos ligados digamos, à repressão dos atos que poderiam pôr em causa o sistema, mas os anos iniciais é que têm a marca do que veio a ser este desenvolvimento depois, porque fez-se o que se devia fazer, atacar a fome. Cabo Verde vinha da fome. A coisa que fazia mais impressão aos cabo-verdianos, eu acredito, era a fome. Atacou a fome de todas as formas que pôde. O Instituto Cabo-Verdiano de Solidariedade, a EMPA, tudo. Começou depois com a questão da saúde, o PMIPF, quer dizer, a preparar uma nova, eu acho que foram novas gerações, já com uma outra esperança de vida. A educação, que começou também, primeiro, houve prioridades, naturalmente, mas digamos que os aspectos fundamentais que podem levar ao desenvolvimento foram atacados logo deste início. E, portanto,
Houve pecados, sem dúvida. Um regime monopartidário tem pecados, não é? Houve pecados, mas o global... As zonas de sombra. Sim, há zonas de sombra. E tu sabes, há coisas também que não vêm tanto a público. Eu acho que há coisas que, até com essas entrevistas que estão a ser feitas, estão a vir mais a público, porque há muitas coisas que, na espuma dos dias, digamos, a gente não se apercebe. Mas acha que 50 anos depois da independência se justifica reconhecer ou o Estado pedir desculpas públicas? Não. Então os outros também que peçam desculpas de outras coisas. Olha, quando foi? Que coisas? Não, eu estou a dizer de tudo o que tem vindo a acontecer. Quando foi a abertura, o MPD fez aquela manifestação, levaram-me para assinar, porque eu sempre fui pela democracia e pelo pluripartidarismo. Mas não assinei porque não concordei com os termos em que se referiam aos antigos combatentes da liberdade da pátria, percebes? Eu acho que há uma coisa que é um princípio que é muito importante. As pessoas têm que ser julgadas de acordo com as suas circunstâncias. Tu não podes, eu que vivi em plena democracia, que lá em Portugal, depois digamos, a esse período que conduziu ao 25 de Abril também lá, a gente fez manifestações, fizemos tudo. Tu não podes julgar aqueles que estiveram na luta, que estavam num ambiente diferente, a vida ou morte, com as mesmas bitolas que tu julgas quem estava, ou que nos podes julgar agora em que estamos a falar, com o à vontade. Eu posso dizer tudo o que eu quero, porque eu sei que eu não vou presa, eu sei que ninguém me vai, quando me baterem à porta de manhã, é o padeiro a entregar o pão e não a polícia política a vir buscar-me, percebes? Então eu penso que devemos analisar cada época com as suas circunstâncias. E é isso que eu entendo para o momento do Partido Único, do monopartidarismo e o que seguiu a seguir. Porque, na verdade, prepararam-se. Mas hoje há uma corrente a contestar essa ideia. Bom, quando o PAIGC, PAICV, diz que nós construímos, pusemos de pé um Estado, portanto, essa corrente de opinião diz, mas que Estado? Estado autoritário, muitos dizem um Estado totalitário. Portanto, não falam da natureza do Estado que foi instaurado em Cabo Verde. Não, mas isso é o quê? Para se pedir desculpas? Não, acho que não. Acho que a história... Não, de modo algum. A história tem o seu curso. Começou a luta de libertação nacional. Houve gente que morreu. O próprio Amílcar Cabral morreu. Morreu o quê? Deu a vida pela independência da Guiné e Cabo Verde. Também quem é que lhe vai pagar? Quem é que lhe vai indemnizar? Por ter dado a sua vida para isto. Ele e outros. Portanto, eu penso que cada período tem que ser lido e visto com os seus dados próprios e não com os dados que nós temos no momento de liberdade, um momento de democracia, um momento em que podemos dizer tudo e fazer tudo sem correr o risco de sermos presos. Mas como é que foi esse desafio de aplicar o direito enquanto procuradora, depois foi juíza num contexto de um partido único em que havia também, digamos, outras instâncias, os tribunais de zona... Não. O que se fez... Houve grandes mudanças. O que se queria era, quando se criou um Estado novo, não é? Um novo Estado, não é? Um Estado novo, um novo Estado, era trazer ideias novas. Olha, a questão dos tribunais de zona, que deu tanto que falar. Mas os tribunais de zona estão bem integrados na sua época. Porquê? Porque nós já não tínhamos praticamente, muitos dos magistrados foram-se embora. E o povo cabo-verdiano, por muito que se diga, mas é um povo, como se costuma dizer, já nasce com o papel selado nas mãos, gosta de procurar a justiça para resolver os seus problemas. 25 linhas. Todo diz logo, vou para a justiça, vou recorrer aos tribunais. Então, essa ideia de criar os tribunais de zona foi para fazer com que a justiça pudesse estar ao pé das populações. A ideia geradora era muito boa. A justiça perto das populações.
Outra coisa, foi a primeira vez que se fez a presença das mulheres na Justiça. Em cada Comitê de Justiça de Zona, se fosse de 3 membros, um membro tinha de ser mulher, se fosse de 5 membros, 2 tinham de ser mulher, né? É evidente que tinha o fruto desse tal pecado original, que foi o monopartidarismo, tinha um elemento que tinha de ter um elemento do partido. Mas os outros, se fossem 5 membros, os outros poderiam ser gente independente. Não tinha de ser. Só um é que era do partido. Ora, podia-se ter eventualmente até expurgado dessa parte da influência partidária depois que se abriu ao pluripartidarismo. Claro que há histórias curiosas que se contam dessa justiça dos tribunais de zona, mas foi feita com esse objetivo de criar, efetivamente, para pequenas causas, pequenos delitos, criar um pacifismo, um meio social pacífico, percebes? Então, mas ficaram lá atrás, como tudo o que teve muito ligado. Mas em relação à justiça institucional, eu fui Procuradora da República, comecei ainda nesse período, depois, quando fui Juíza do Supremo, já estávamos no período já da democracia pluripartidária, mas eu, pessoalmente, cada um dá o seu testemunho, nunca fui influenciada ou sugerida para fazer, eu digo-te, sempre exerci o meu papel de magistrado sem ver o nome de quem estava no dossiê a ser julgado. Nunca fui. Pode ser que as pessoas soubessem que não me deixaria nunca influenciar ou vender. Pode ser que sim, mas nunca tive qualquer tentativa de qualquer poder ou de qualquer outra entidade para julgar num determinado sentido ou noutro. Nunca. Nunca senti essa influência. E depois de 15 anos, só para uns eventos de mudança sim. É verdade. Alguma pressão também interna, algum descontentamento? Já havia descontentamento. Eu disse deste parecer que eu dei, por exemplo, para o comandante Junto de Carvalho. O mais cedo que abrirem é melhor. Aquele artigo 4º incomodava mesmo quem estava noutra... Mas incomodava-nos a todos. Aquele artigo 4º incomodava-nos a todos, porque nós não queríamos na nossa terra essa ideia de alguma supremacia, porque nós sabemos que sempre quem está no poder já chega a estar no poder para ter as tentações hegemónicas, quanto a mais quando o poder lhe dá isso. Portanto, luz e guia sim, pelo amor de Deus, aquilo poderia funcionar para uma determinada camada, mas não funcionava, com certeza, para alguns outros. Mas eu digo-te uma coisa, eu tiro o chapéu para o povo cabo-verdiano. O povo cabo-verdiano é um povo que sabe fazer a leitura das coisas, sabe quando deve mostrar o cartão vermelho a uma força política que está a deixar-se influenciar por tentações hegemónicas e outros quejantes. Porque, por isso, eu costumo dizer, e disse-o nas conferências que eu tenho feito sobre os 50 anos da independência, que um dos grandes sucessos de Cabo Verde, um dos grandes segredos e sucessos, é o povo cabo-verdiano que sabe mostrar a um partido governamental o cartão vermelho quando ele está a pisar efetivamente os riscos. E essas 4 alternâncias políticas que nós temos tido, as alternâncias expressam o sentido e a vontade do povo e, portanto, quando elas vêm, a gente pode não ser daquela simpatia, pode não coisa, mas é a vontade do povo e, portanto, em democracia se deve respeitar mesmo. Tem sido estas alternâncias que têm permitido que Cabo Verde, efetivamente, esteja trilhando esse caminho ascensional que, efetivamente, tem trilhado. Porque, só para acrescentar, é isto e outro aspecto também que eu considero e que eu vejo que as pessoas, quando eu falo, sobretudo, juntamente com os outros PALOPs, as pessoas efetivamente comungam. Quando eu digo que nós também, outra coisa que tem sido muito boa é que não permitimos que o presidente de um partido seja o presidente do país. Quem quiser ser presidente do país tem de desistir da sua posição, se é que ele é presidente do partido, porque é suposto que o presidente da nação é para todos e não para um ou outro partido.
Enfim, embora não possamos dizer que estamos livres desta questão dos partidos, da influência dos partidos, aliás, que enfim, é algo que nos atrasa um bocado, mas temos alguns, blindamos-nos de alguma forma. Então quer dizer que a doutora Vera Duarte não ficou surpreendida com a vitória do movimento para a democracia? De modo algum, de modo algum, de modo algum. E agora, achei, a gente queríamos esse ar de liberdade. Queríamos que viessem mais partidos. Aquilo foi um momento muito bom para a nação. Eu até desconfio que muitos dos que eram do PSGC, queriam também esse momento de liberdade, esse ar de liberdade. Agora, eu digo-te uma coisa, passei a dar mais valor aos que vieram quando eu vi a forma digna, a forma... Como é que eu direi? Uma forma que dá até orgulho de ver um teu compatriota assim, como os que foram retirados do poder reagiram a quando fizeram o enterro de Pedro Pires, por exemplo. A forma tão digna como ele reagiu. E tu vê, um fulano que tinha sido primeiro-ministro, né, por 3 mandatos, né? 3 mandatos, saiu de lá, não tinha uma casa para morar. Foi o irmão que lhe emprestou a casa. Veiga questiona essa abertura, digamos, essa boa-fé do PAICV em termos das medidas que iriam desembocar na abertura. O que ele acha é que, na verdade, o PAICV não queria abandonar o poder, queria perpetuar-se, queria religar-se de novo à sociedade civil para se perpetuar no poder. Não sei se não, eu não tenho, quer dizer, não estou a dizer que eu possa ter ou não ter essa análise. Não fiz essa análise. Como eu te digo, eu nunca me tive muito a essas questões da política partidária, percebes? Como magistrada não estou nos partidos, tenho simpatias com certeza, mas sou uma democrata e para mim a voz do povo, a decisão do povo é aquela efetivamente que vinga e estou muito bem com isso. Agora, não me parece que seja. O que eu vi, porque eu vi gente que lhes foi dado, não sei, 1, 2, 3, 4 dias para deixar casa, ir morar coisa, fez-se o enterro de e não sei o que mais, e vi a forma muito digna como efetivamente eles viveram esse período. O que está a dizer é que nesse período, após a abertura democrática, também houve alguns excessos. Não, há sempre. Eu acho que há sempre quando... O enterro de Pedro Pires, aquilo não é um excesso. Parece que há coisas que são efetivamente excesso. Tendo em atenção até que foram esses 15 anos de muita luta, muita resistência, para que efetivamente não tivéssemos fome e o país começasse o seu processo de desenvolvimento. Começou com muito assistencialismo, começou com muita ajuda pública ao desenvolvimento, começou com todos esses aspectos, mas foi sempre trilhando um caminho de ascendente. E houve o facto de Cabo Verde sempre acreditar que a educação é a base para a ascensão social e para, digamos, a liberdade. Fez com que, repara, começaram a escola, que estava adstrita praticamente a uma elite, começou-se a abrir, e vê tu de onde vem a maior parte dos novos dirigentes. É da escolarização que foi feita ao longo também dos 15 anos. Eu acho que em todas as alternâncias políticas tivemos aspectos a serem recriminados e tivemos aspectos a serem positivos para a evolução do nosso país. Disse-me que abraçou a abertura democrática, porque sim, não chegou claro. a assinar. Não assinei porque eu sou uma pessoa... Quer dizer, aquela forma como eles se referiram aos combatentes da liberdade da pátria, eu não sintonia, não tinha aquela sinfonia. As expectativas em relação à democracia foram satisfeitas? Não, então estão a ser. Quer dizer, nós tivemos um primeiro governo de Carlos Veiga,
meiga, tivemos essa convertibilidade da moeda, tivemos aberturas, depois tivemos, quer dizer, as alternâncias foram ótimas. Programa de reformas políticas e económicas. Depois veio José Maria Neves, que abriu, que criou, infraestruturou e deu abertura e dimensão ao país. Quer dizer, cada um a seguir... Só que a ideia do MPD era implodir todo o edifício, digamos, ideológico, os aparelhos ideológicos. Aliás, a primeira medida foi precisamente distinguir a polícia política. Houve logo a substituição também dos diretores da RNCV e TNCV. Como é que olha para essa ideia? No fundo, era um desígnio de implodir todo o edifício do Partido Único. Olha, eu não posso dizer especificamente em relação a isso, como eu te disse, eu já estava na maioria. Mas é isso que eu ia dizer, mas acho que há essa tendência para, de cada vez que vem um novo partido, extinguir coisas, criar coisas, extinguir coisas, criar coisas. Não considero que seja uma tendência muito positiva. O que eu acho que é fundamental num Estado como Cabo Verde, num Estado de direito democrático, é que as instituições fiquem cada vez mais fortes e sejam cada vez mais uma referência para os cidadãos, percebes? Portanto, acho que não vou falar especificamente sobre esses, foi extinguido os tribunais de zona, nós temos sempre esse problema da sobrecarga dos processos nos tribunais, mas há já essa esperança da criação de uns tribunais de pequenas causas. Enfim, eu não sou... Aliás, para dizer a verdade, eu acho que a democracia partidária, os partidos políticos, são necessários à democracia, não é? E, portanto, têm que existir para podermos ter democracia e liberdade. Mas eu penso que seria muito bom que se conseguisse corrigir essa ligação tão grande que os partidos políticos, quando um partido político ascende ao poder, essa tendência para pôr os seus membros em todos os lugares, portanto, fazer a partidarização do aparelho administrativo, político do Estado, eu acho que isto tem sido um bocadinho mau para a nossa democracia. Por isso é que acho que, pelo menos até a um determinado nível, até, por exemplo, os diretores gerais deviam chegar lá por carreira e, efetivamente, mesmo que se mudasse por exemplo, um partido ganhar e outro perder, não sei o quê, que se mantivesse alguma estrutura do Estado como, digamos, uma estrutura básica de desenvolvimento. E também acho que, claro, que deve haver matérias em que deve haver consensos. Muito bem. Vamos falar de uma questão que lhe é cara, a questão dos direitos humanos. Como é que nasceu esse apego, essa ligação aos direitos humanos? Como defensora, esteve na Comissão Nacional, não é? Dos Direitos Humanos e Cidadania. Olha, falando dessa coisa dos partidos, como eu te disse, não sou muito virada para os partidos. Um prémio também, mas internacional. Ganhei vários, sim. Os direitos humanos, para mim, é praticamente, quer dizer, eu sempre fui ativista dos direitos humanos. Portanto, eu penso que os direitos humanos constituem uma matéria fundamental da cidadania. E os países que respeitam e observam os direitos humanos são países onde a cidadania está assegurada. Eu desde o início, manifestei-me e exprimi, porque eu gostei sempre de escrever, de fazer intervenções. Eu acho que foi isso que levou os outros a olharem para mim e verem que estava nessa área. Comecei muito com os encontros em Portugal, né? Eu lembro-me de um célebre encontro de direito e democracia, não, a liberdade e a democracia, em 1992, em Portugal, onde eu fui também o Ministro da Justiça, David Óvaro Almada, e tudo.
e em que foi aí que eu Em 92 tive... o David Almada já não estava no poder. Já. Pois não. Então, não, tem que ser antes. Sim, sim, é verdade. Desculpa lá, agora não fiz a ligação entre uma coisa e outra. Estou a referir-me a um... Mas foi um encontro acho que foi em 92, já não sei bem, em que eu participei, e estava também o presidente da Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos, que era o Isaac Nguema, o saudoso Isaac Nguema. Ele viu-me, gostou da minha intervenção e escreveu imediatamente ao Mascarenhas Monteiro a pedir-lhe que pusesse a minha candidatura para a Comissão Africana. E em 93, efetivamente, fui eleita a primeira mulher para a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Eu acho que o meu período de vida, digamos, ativa, foi um período muito marcado pelas transições e acabei por ser muito pioneira, porque por isso é que eu fui a primeira mulher na magistratura em Cabo Verde, fui a primeira mulher juíza do Supremo Tribunal. Até, para te dizer a verdade, fui a primeira mulher, por exemplo, fui procuradora da República substituta, nomeada em 1976. Quem era procuradora era o pai do Carlos Veiga, nós éramos muito amigos, e eu fui substituta. E depois, não é? sim, e depois, em 78, fui nomeada já procuradora da República. Fui a primeira dos PALOP, porque ninguém ainda tinha mulheres formadas em direito que pudessem ser. Fui a muitos prémios da literatura e nos direitos humanos acabei por integrar, vê tu, a Comissão Africana, integrei a Comissão Internacional de Juristas, que eu acho que são 45 juristas do mundo inteiro que lutam no mundo inteiro pela primazia do direito. Acabei por integrar o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, em representação do Sul, que eu acho que depois também não teve gente. Tudo ligado aos direitos humanos. E eu lembro-me que o Manel Faustino era Ministro da Educação, isso eu estou certa, e eu escrevi-lhe uma carta ainda à mão. Estás a ver? Portanto, estamos a situar-nos em 92, 93, não sei, portanto, por aí, nessa altura, porque as datas são um bocadinho, já agora de falar delas não é tão fácil assim. Eu escrevi-lhe uma carta, eu até fiquei a propor a introdução da educação para a cidadania no currículo escolar. Ele não me respondeu. Tudo bem, aquele era um período ainda muito inicial, ainda havia pouquíssimas vozes a falar de direitos humanos aqui em Cabo Verde. Mas olha, depois tive a possibilidade de, enquanto Presidente da Comissão Nacional, e como Comissão Nacional, nós propusemos ao Governo, na altura o Governo de José Maria Neves, a introdução da educação para a cidadania no currículo escolar, que foi aceito. E, por coincidência, eu depois fui nomeada Ministra da Educação e pude trabalhar no desenvolvimento e na implementação desta disciplina, que eu devo dizer com toda a franqueza que eu considero que seria sempre uma disciplina muito útil para a formação do homem e da mulher cabo-verdianos, porque a escola dá formação, mas também dá educação. E essa educação, eu não sei, eu um dia tenho de conseguir discutir isto, talvez com o Ministro da Educação aqui, para mostrar que a educação para a cidadania consegue abranger todos os aspectos da educação, desde a educação cívica, dar bom dia, ser uma pessoa asseada, educação sexual, educação para combater a violência contra as mulheres e todos, também para o ensinamento e compreensão da Declaração Universal dos Direitos e todos os pactos e as convenções que regem a vida dos cidadãos pelo mundo fora, né? Então eu penso que o facto de Cabo Verde ter-se mostrado aberto para a educação, para a Comissão, para os direitos humanos, vamos lá, tem permitido também que muita coisa possa ser ou evitada
ou quando aparece a questão das prisões, etc., quando aparece ser trabalhada, digamos, de forma conveniente, vamos. Muito bem, doutora, voltando àquela conferência com que abrimos a nossa conversa, a senhora dizia que estamos a assistir a uma cidadania ativa, ou mais ativa, em Cabo Verde, mais presente, mais exigente. A que é que se refere? Porque nós temos ouvido que nós temos uma sociedade civil bastante amorfa, que se manifesta-se durante as eleições. Houve-se isso, mas houve, Carlos, vê tu, nós temos uma associação que luta pelas crianças desfavorecidas. Temos associações que lutam pelo combate à violência baseada no género. Temos associações que lutam pelo combate ao abuso sexual de crianças. Temos associações, quer dizer, temos uma série de uma sociedade civil interessada, não quer dizer uma sociedade civil que toda ela esteja preocupada com as políticas públicas dos diversos setores, ou que faça manifestações constantes. E não é isso que eu entendo de uma sociedade civil. Temos uma sociedade, temos uma Comissão Nacional dos Direitos Humanos, temos um provedor da justiça. Portanto, e temos essa sociedade que te parece que não está a seguir, mas chega o momento das eleições e mostra o cartão vermelho quando deve mostrar. Eu penso que não é uma sociedade, a nossa sociedade civil não é tão amorfa como se diz, percebes? Porque uma sociedade civil, para ser atuante, não tem, e tu já me tiraste isto da boca, porque eu ia dizer, não tem que passar a vida a fazer manifestações, a fazer contra-manifestações, não, tem de ver onde há deficiências nas políticas públicas ou nas políticas governamentais. Concorda quando se diz que os partidos políticos acabam por sufocar a sociedade civil, ocupam todos os espaços da sociedade civil? Eu sou contra essa presença omnipresente, omnisciente dos partidos políticos, sobretudo da comunicação social. Eu devo dizer-te que silenciosamente, porque não sou para estar a fazer, aliás, silenciosamente, eu procuro trazer sempre para a comunicação social, quando me convidam, o discurso da cultura, da literatura, das artes, porque eu penso que esse discurso da política já está muito farto. Ouve-se muito os partidos políticos, ouve-se muito a política e, portanto, eu, cada vez que eu venho à comunicação social, procuro trazer a voz de uma cidadã preocupada com a cultura, com as artes, com a cultura. O jornalismo está a contribuir para polarizar ainda mais a sociedade cabo-verdiana? Penso que sim, porque uma coisa que eu ouço sempre é que as pessoas estão muito polarizadas. As pessoas ou são uma coisa ou são outra. As pessoas não têm que ser isso. Porque é que as pessoas têm que ser? As pessoas podem ter simpatia ou podem militar num partido, mas não é necessário que isto seja a bandeira das pessoas quando aparecem. E na comunicação social, quando tu vê o MPD, vê o PIGC, eu estou muito fora, digamos, desse extremar da nossa sociedade, até porque eu acho que não enriquece. E eu sou muito adepta daquela frase do José Martí, o pensador cubano, que diz: ser culto é a única forma de ser livre, e efetivamente, se nos preocuparmos mais com a cultura, com o conhecimento, com o saber, nós seremos cada vez mais livres e nunca estaremos com esse peso dos partidos em cima de nós. Ao longo destes 50 anos falou-se muito dos heróis, dos fundadores, dos decisores, mas raramente se conta a história da nação através das mãos, das palavras e da persistência das mulheres. Que papel tiveram e têm as mulheres na construção do país? Olha, eu há bocadinho dizia-te um pouco, en passant, que a história não registra a voz das mulheres. Ainda há tempos estava a compulsar o Voz de Povo, vi um encontro nacional das mulheres, parece-me que estavam a falar de emancipação, e a doutora Vera Duarte fazia parte precisamente desse encontro. Pois eu fui uma das fundadoras da Organização das Mulheres de Cabo Verde.
Eu estava à espera, até eu estava grávida na altura, estava à espera do meu CODE, eu sempre sei a idade da organização, porque foi naquela altura que eu vim participar, portanto, nessa criação. Não, mas eu dizia-te, há um antigo escravo, o Frederick Douglass, que foi um escravo norte-americano, né, vindo da África, né, e que depois se libertou e se transformou ele fugiu, libertou-se, transformou-se no grande tribuno. E ele dizia, quando a história não omitir mais sobre o papel das mulheres na luta contra a escravidão, nós veremos que elas tiveram nessa luta um grande papel. Eu poderia pegar nesta palavra e dizer que tem relação a todos os aspectos. As mulheres foram para a luta de libertação, mas quando regressaram, praticamente não se falou delas. As mulheres têm estado em todo o tipo de resistência, de resiliência, de combate, sobretudo através da alimentação dos filhos, não é? As mulheres, como eu digo num texto, plantaram o grão, plantaram a semente, colheram o grão e fizeram o pão com que se alimentou o povo das ilhas, porque elas estiveram sempre lá na escrita, no combate, nos combates, na composição, mulheres compositoras, mas tu praticamente não ouviste falar delas. Caiu sempre esse memoricídio sobre elas. Na verdade, agora nós estamos a garimpar, né? Porque se tu fores ver uma antologia, por exemplo, de literatura antes da literatura dos nativistas, não encontras nenhuma mulher. Mas nós sabemos que houve mulheres. Antónia Pusis, a Maria Guilhermina, a Helena Spencer, a Maria Luísa Sena Barcelos. Tu tens o irmão dele, que tem esse grande monumento das histórias da Guiné de Cabo Verde, mas ela também escreveu. Quer dizer, houve mulheres que foram para a luta e depois tu nunca mais ouviste falar delas. Mas eu penso que toda coisa a seu tempo, e nós, desde a independência, começamos um grande processo de emancipação e empoderamento da mulher cabo-verdiana, e este projeto tem dado, cada geração vem, pega no faz e continua, e este processo tem sido positivo, globalmente positivo. Como é em tudo, ainda resta muito a fazer, e os nossos votos é que se continua a fazer, mas que já trilhamos um grande caminho, porque, na verdade, no início não era assim. Já tivemos até governos paritários. Pois é. Bom, a escrita foi sempre paralela à sua ação cívica. Como é que a escrita a tem ajudado a observar Cabo Verde nestes 50 anos? A ter sido fundamental. Aí, olha, se há uma coisa em que eu não hesito, é em dizer que a escrita tem sido a minha grande salvação, é mesmo. Na candidata eu fico com a ideia que é uma premonição, vamos ter um dia desses uma mulher primeira-ministra, Presidente da República. Era uma premonição, mas ainda não apareceu nenhuma. Era a minha vontade de que aparecesse alguma. Que não se candidata já agora? Não, já me disseram isso várias vezes. Não, credo. Mas a sociedade cabo-verdiana já está preparada para ver uma mulher no Palácio do Platô? Sabes, talvez nunca a sociedade esteja verdadeiramente preparada antes de aparecer. Estás a ver? Se ainda não apareceu, temos de fazer por aparecer. Mas se ainda não apareceu, é porque qualquer coisa ainda está a impedir. Quer dizer, sei lá, eu queria. Já tivemos uma candidata à primeira-ministra. Já tivemos, mas não foi eleita. Quer dizer, há qualquer coisa, ainda isso é que eu digo. Acha que os há qualquer coisa. Ainda olham para a política como um ofício dos homens? Ainda temos muito isso. Quer dizer, já não é como era antes, mas ainda temos muito isso. Tu vê vê a constituição do elenco governamental, vê a nossa Assembleia, que já mudou bastante, a lei da paridade está a trazer mudanças, mas na verdade há processos que têm a ver com como é que eu direi, o ser humano nas suas mais profundas raízes e convicções. E a gente está a vir de uma sociedade extremamente patriarcalista. Não só era uma sociedade colonialista, mas patriarcalista. E então não tem sido fácil, digamos, dar o salto. Mas eu penso
porque o processo está a amadurecer. Eu também queria que tivesse que já tivesse mexido, mas, enfim, acho que virá o dia tranquilamente. O né? tempo há de cuidar disso, o tempo, há muita coisa que tem que ficar mesmo para o tempo, porque senão... Mas voltemos à literatura, estava a falar dos seus livros e da escrita. Não, eu estava a dizer, de cada vez... Para acompanhar fundamental. Vou-te dizer, eu tenho passado por muitos momentos de desencanto, né? E a escrita tem sido efetivamente um escape, não é? a catarse. Nunca me esqueço da frase de Goethe que diz: se a tua dor te dói demais, faz ler um poema. A verdade é que de cada vez que a dor dói demais e a gente escreve, a gente consegue fazer a catarse, seja no monopartidarismo, seja na democracia plena, no pluripartidarismo, seja em outras circunstâncias, porque, por exemplo, como enquanto comissária africana, eu tive a possibilidade de ir a muitos países africanos e pude atestar muitas situações críticas de pobreza, de injustiça, de tragédia, até mesmo de campos de refugiados, deslocados e tudo, que muitas vezes é através da poesia que eu consigo efetivamente fazer a catarse. Aliás, eu tenho um livrinho, Preces e Súplicas, ou Os Cantos da Desesperança, que é muito um livro que eu escrevi durante os meus anos da Comissão Africana e que serve-me efetivamente de catarse, né? Por outro lado, eu penso que a escrita é uma arma poderosa também para a emancipação das mulheres e por isso é que também tenho dado o meu contributo, no que eu posso, no aparecimento de novas vozes femininas também, na nossa literatura, no ampliar, digamos, do eco das vozes femininas no nosso panorama literário, porque eu acredito que, efetivamente, é uma poderosa arma de empoderamento também, de emancipação e empoderamento das mulheres. Muito bem, doutora Vera Duarte, obrigado por ter estado connosco neste especial 50 anos Vozes da Independência. Revisitamos um bocado, trouxemos aqui, digamos, ao presente muita da memória destes 50 anos e obrigado também, já agora, pelos desidratos, pela visão de futuro que tem para Cabo Verde. Muito obrigado. Eu é que agradeço.